Eu recebi duas filmagens agora, uma de um policial lá do litoral e uma outra de uns colegas também, e foi tudo em maio agora, de sondas que estão aparecendo lá. Então o litoral paulista agora, tudo indica que está experienciando uma nova onda, né? Porque as ondas sempre ocorreram, e ali na região de Praia Grande, Peruíbe, aquela região, Mongaguá, Itaém, por ali, está acontecendo alguma coisa. Então o pessoal dessa região fica antenado, fica olhando, que de repente aí você dá uma sorte e vê algum desses objetos voadores não identificados, essas sondas, né? Porque são objetos pequenos. Tem um até que mudava de cor, tal, um negócio bem, bem louco. A princípio eu olhei assim e falei, será que é drone, né? Mas aí comecei a analisar direitinho e já descartei. Drone não é não. É algo estranho. E na outra filmagem tem 2 objetos. Em vez de um, tem 2. Ô Edson, no começo da live você comentou sobre alguns projetos americanos. Você falou sobre o projeto Blue Blue Book. Book, E qual outro? Grude, Que mais? Você falou... tem o Poeira Lunar também, que é o Mondust. 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 Você E co- tem, você- tem vários. Conta pra Tem gente o- desses 3 que são os mais famosos. O Blue Book é bem... acho que a gente até tem algum seguidor que chama Blue Book aqui. Então, o Blue Book é o livro azul, né? Sim. Ele Ficou famoso, né? famoso. Iniciou em 1952. Já existia um projeto anterior, tá? Mas com outro nome e algo mais incipiente. Como o Blue Book mesmo, 52 até 69. E é curioso que no Brasil a gente começou o nosso projeto em 69. Quando estava acabando o norte-americano, teoricamente, acabando, mudando de nome. E o Blue Book, qual que era a intenção deles? Coletar o máximo de avistamentos, de casos, e tentar explicar o máximo. Então, no final lá de milhares e milhares de casos pesquisados, ficou um percentual bem pequeno de casos inexplicáveis. Embora tenha alguns casos que foram explicados, mas a explicação não é tão convincente. Pelo o que aconteceu. Eles, vamos dizer assim, suprimiram alguns detalhes para poder explicar daquela forma. Não, foi balão, era reflexo, entendeu? E então tem algumas coisas ali que foi forçada realmente. E quem trabalhou no Blue Book, né? Vários militares e também cientistas, como, por exemplo, o Hynek, Joseph Allen Hynek, que é um astrônomo, que inclusive ele foi o consultor do filme do Spielberg, Contatos Imediatos Terceiro Grau. Junto do Hynek tinha o braço direito dele, que era o Jacques Vallée, que está vivo ainda hoje. O Hynek já faleceu. E eles, né, chegaram a ter as suas próprias experiências também de avistamento. O Hynek, quando ele esteve no Brasil, ele foi questionado uma vez num congresso se ele já tinha visto alguma coisa, e ele contou que viu sim. Mas naquele momento da ação, da atividade do projeto Blue Book, eles estavam mais interessados em explicar os casos, né? Porque era a diretiva que o governo e os militares tinham impetrado para aquele projeto. Aí quando ele acabou em 69, falaram, pesquisamos um monte de casos, a maioria, essa quantidade percentual aqui é tão pouca que não vale a pena continuar. E aí eles continuaram nos outros projetos de forma escondida. Como é que a gente sabe que hoje tem esses projetos e provavelmente era a continuidade? Porque tem a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, o FOIA, e aí a gente consegue acessar alguns documentos do DIA, do CIA, né, desses órgãos. E aí, às vezes, tem alguma menção de alguma coisa, algum nome. E falou, opa, tem alguma coisa aqui. Aí você vai caçar o novelinho de lã, vai puxando, e de repente vai se descortinando esses projetos. O Poeira Lunar lá, ele traz, inclusive, casos brasileiros e alguns casos da América Latina. Então eu acho que foi uma época em que houve esse acordo bem forte entre os norte-americanos e os países latinos para estarem informando e passando esses dados aí. E coincide também esta época a conquista espacial.
Então, às vezes eu fico até pensando assim, será que tudo era OVNI ou não? Ou será que, por exemplo, às vezes caía alguma cápsula russa, e aí os americanos tinham interesse de saber qual que era a tecnologia russa utilizada na parte ali espacial, então aí acaba passando por OVNI. Porque é um OVNI. Se um foguete russo sem identificação, sei lá, cai no Brasil, para os americanos eles vão intitular aquilo como OVNI. Porque não sabe de quem é, não tem procedência e tudo mais. E eles vão ter o interesse desse material. E provavelmente deve dar uma contrapartida ao governo brasileiro. Não sei se pecuniariamente, em termos de tecnologia, isso eu não sei qual que é a contrapartida. Mas deve ter algum tipo de contrapartida aí, em troca desses materiais que vez ou outra caem nas fazendas, nesses interiores aí, que depois os órgãos de segurança pública vêm, ou militares, pegam e depois acabam repatriando isso ou para a Rússia, ou para os Estados Unidos, ou para algum outro país. Aí eu não sei, porque a gente não sabe, né, a área de inteligência com quem está se relacionando. Porque geralmente esses documentos não vazam, né? É um negócio muito, muito fechado mesmo. E na audiência de hoje a gente teve 2 ex-funcionários do Pentágono, não foi isso? Que depuseram nessa audiência pública. Sim. Você já conhecia esses nomes, essas figuras? Não conhecia. Você achou que eles estavam invasivos? Então, eu achei eles assim, preparados... Para não falar. Para falar até onde dava. Tanto é que ficou evidente aquilo que eu falei, o posicionamento. Olha, não sabemos o que é risco para a segurança nacional, é uma ameaça, mas no caso da divulgação tem que ser uma divulgação controlada. Ou até certo ponto que não interfira na segurança ou algum aspecto aí mais crítico, então não se divulga. E até onde der, vai e divulga. Mas então, assim, apesar de ter sido muito importante, ser um dia histórico para a ufologia e tal, você considera que essa primeira audiência ela foi frustrante? Porque eles não trouxeram nada de novo do que já estava escrito no relatório preliminar. Eles apenas sacramentaram algumas diretivas que já tinha no documento preliminar, que era criar um órgão para pesquisar isso sistematicamente. Então, a partir daí, então, deve ser criado alguma coisa, aquele nome que eu falei lá, escabroso, que você nem associa a OVNI aquele negócio, porque é tão escabroso. E também a sistemática que a gente deve esperar disso. Eles não vão falar que é extraterrestre, pelo menos por enquanto. Mas vão estudar porque acham que é um risco. E devem divulgar isso se os congressistas pediram. Porque... divulgar simplesmente para a população, porque eles acharam graça na população, isso eles não vão fazer. Se não fizeram até os dias atuais, não é agora que vão fazer esse tipo de coisa, não. Tá um pouco mais aberto, porque isso caiu na imprensa, então tem que dar uma justificativa. Mas é que nem Varginha lá, né? O general Lima leu uma nota para a imprensa, só que ele se esquivou das perguntas dos jornalistas, porque aquilo ali não tinha script. Então, nesse caso aí da audiência, tinha um script. Vai falar isso aqui, até aqui, precisamos de orçamento, criar esse órgão, desenvolver um sistema digital, informatizado, que me dê já a resposta, para eu não ter que gastar dinheiro com material humano para ficar analisando a coisa. O sistema digital, automático, informatizado já vai fazer tudo por mim, ou pelo menos já vai dar uma linha do que poderia ser. E aí os demais que sobrem, que não passe pela peneira, aí sim, aí vai ter o dedo humano para se chegar a alguma conclusão. E aí deve entrar militar, cientista, toda essa galera mais elitizada e que já trabalha com isso, principalmente na Universidade de Princeton, no caso da parte psicológica, na Universidade de Stanford, que é o Peter Sturrock, o Gary Nolan, que mexe com metais, né, com coisas mais palpáveis, físicas. E tem a parte biológica, que não passa em nenhuma universidade, que vai direto para a Área 51.
ou 52 ou 53, que agora tem a 52 e a 53. Então vai para lá. Elas são diferentes, os 51 e 52, de São. que elas tratam? É assim, o que é isso? Cada uma, ela tem, logicamente, os seus princípios ali e as suas responsabilidades. A 51, durante muito tempo, quando não tinha a 52 e a 53, ela, dizem, né, as más línguas, que iam as naves para lá, então eram feitos testes com as naves e os seres. Então, como eram vários andares subterrâneos, tinha andares que era para a parte biológica e outra para a parte mais material, negócio de. E aí dali também adivinha novas tecnologias e novos aviões secretos norte-americanos. Então era feito os testes ali. Quando se divulgou a Área 51, aí começou. Isso aí foi coisa de japonês. O japonês veio, ficou sabendo, aí manda drone. Antes dava para chegar numa montanha que dava para enxergar bem, então você pegava a teleobjetiva, conseguia fazer foto. Hoje não dá, porque os americanos tomaram essa montanha como área militar e aí você não chega mais lá. Hoje, quem vai para a Área 51 vê a Área 51 de muito longe. E aí quando teve aquele maluco retardado na internet que falou que ia invadir o youtuber lá, um canal... Invasão em massa, né? Invasão em massa, tal, que foi uma brincadeira que ele fez, mas teve gente que acreditou. Certo. E aí os americanos, né, na preocupação, aí já criaram a 52 e 53. Eu acredito que essa parte mais sensível de seres, de nave, deve ter ido para essas que ficam aí sim numa área bem mais resguardada, estratégica e inacessível pela população. E o controle, mesmo militar, ele é controlado. Não é qualquer pessoa que entra, não. Na Área 51 já é assim. Todo dia decola um avião de Las Vegas, do aeroporto de Las Vegas, de uma determinada companhia que foi criada só para isso, que leva os funcionários para lá. E aí eles trabalham, no final do dia voltam. E assim como também tem ônibus, que também levam alguns funcionários. Eles são proibidos de falar o que fazem lá. A não ser o Bob Lazar lá que quis, né, dar com a língua nos dentes. Estão falando aqui do Bob Lazar. E ele só não morreu, sabe por quê? Porque... ganhou exposição na mídia. Não. Porque isso não seria suficiente para resguardar a vida dele. Porque, assim, eu vou explicar. O que acontece? Às vezes você sabe... Explica o caso do Bob Lazar do zero, que o guru... Você conhece o Bob Lazar? Não, quero... Então vai do zero. Então, Bob Lazar era um físico que diz que trabalhou dentro da Área 51 com um elemento da tabela periódica que nem existia. Hoje ele existe e foi, inclusive, colocado dentro da tabela pelos russos. É um elemento que ele já trabalhava, que era o combustível do disco voador. Isso segundo Bob Lazar. Ele participou de inúmeros programas, vídeos sobre o tema, etc. e tal. E ele falava que lá ele trabalhou com uma nave e com esse combustível. E Qual que tinha seres. O elemento? Acho que era 157, 100 e quanto? 115. Isso aí. Elemento 115. E aí ele divulgava esse tipo na mídia e falou que sofreu um apagamento, vamos dizer assim, de toda a vida dele, porque nos Estados Unidos é tudo digital lá, que colocaram ficha suja para ele por conta dele ter falado que não devia quando saiu de lá. Bom, algumas pessoas se convenceram de que ele estava falando a verdade, ele apresentou algumas provas circunstanciais, não prova definitiva de que esteve de fato lá. Eu acredito até que ele pode ter trabalhado lá realmente, só que ele não é burro nem nada. Então o que ele fez? Ele contou dentro dessa história pontos verdadeiros, reais, que de fato aconteceram, com mentiras. Colocou em verdades. Porque quando você faz dessa forma, a inverdade, no meio militar, ela é interpretada como contra-informação. Então, ele está fazendo um desserviço. E isso é bom para os militares. Isso resguardaria a vida dele até hoje. Tanto é que ele é vivo até hoje.
Porque se ele tivesse falado a verdade verdadeira, simples e pura, com certeza já tinham apagado o cara. Então ele falou uma Entendeu? meia Jogava um negócio na caixa d'água dele lá, ele morria, ou sofria de acidente de carro, como no passado era feito com alguns cientistas que mexeram com OVNIs ou que mexeram com essa parte da área espacial. Né? A gente tem aí os homens de preto, os acidentes, né? Então tem tudo isso em livro, inclusive, nominalmente as pessoas, que era a prática deles, né? E geralmente, como que era a morte? Suicídio por gás carbônico, o cara se enforcou, se matou, mas a gente sabia que suicidaram-no, né? E o Bob Lazar só não morreu porque ele fala meias verdades e meias mentiras. Essa é a minha opinião pessoal, é a forma dele se resguardar. Porque é que nem, por exemplo, Varginha. Varginha hoje a gente tem verdades e tem história da carochinha. O fato de ter essa coisa misturada e a gente não ter 100% do caso explícito do que de fato aconteceu, para o exército tá de boa, entendeu? Porque vai sair alguma informação que você pensa que é verdade, né? Mas é mentira, mas é desinformação, e vai ter um outro pedaço que é verdade, mas aí tá ali no meio o que é verdade, o que é mentira. Sempre vai ficar naquela, né? A pessoa, uns acreditam, outros desacreditam, né? Uns falam, essas meninas aí estão inventando, outros falam, não, eu acredito nelas, porque elas tiveram uma experiência verdadeira. Então é assim, a ufologia ela tem essa jogada. Você quer preservar a sua vida, ou faz o que os caras querem quando... É que nem, por exemplo, eu acredito que eu não tive acesso a coisas tão contundentes, sensíveis, ou mesmo que eu tenha tido algumas coisas sensíveis, essas coisas eu não falo. Que nem do caso de Cláudio, tem coisa que talvez daqui a uns anos eu possa falar, né? E assim, os militares sabem que eu tenho essa minha postura, eu não vou sair dando com a língua nos dentes, falando certas coisas que não chegou o momento de se falar ainda, porque aí causaria um problema para eles. E aí, se você está sendo um problema, você pode ser apagado.